ué. Muito bem, muito bem. Muito bem. Mas Obrigada, O Fabiano. problema é que a felicidade dessa outra pessoa pode não ser a sua felicidade. E outra. Pode ser a sua tristeza. E outra, quem me garante que se o Gabigol sair do Flamengo, ele vai de fato para o Palmeiras? E quem me garante que se ele for para o Palmeiras, ele vai ser feliz e vai dar certo Ninguém dentro Calma, nada, Venê, né? gente, o negócio tá quente, eles vão brigar hoje. Dito isso, Deixa eu falar aqui uma dito coisa. isso, beijo, Gabigol, obrigado por tudo. Fabiano, beijo, obrigada por tudo, tá? Pra um Até casamento amanhã. estremecido, ele tá muito preocupado. Calma, gente. Flamengo, beijo, Fabiano, até amanhã, tá? O Flamengo se reapresentou para a partida contra o Atlético Mineiro e mais uma vez não vai ter o Gabigol. Mais uma vez. O atacante não vai viajar com a delegação para não atrapalhar as negociações com outros clubes. É o quê, Big Boys? Ah, sim. Tem uns 15 minutinhos já. O técnico do Corinthians perdeu Caiu. ontem pro Antônio Palmeiras. E não é mais treinador. Eu quero também depois falar daquele gol do Palmeiras que eu fiquei, assim, encantada com aquele gol. Roda o VT do Flamengo, na volta os dois vão brigar. Hoje vai ter briga aqui. Rodou. O futuro de Gabigol está cada vez mais longe do Flamengo. O clima entre o camisa 99 e o rubro-negro não anda dos melhores e, mais uma vez, o jogador está fora da partida contra o Atlético Mineiro. O clube decidiu analisar jogo a jogo sobre a utilização ou não do atleta na sequência da temporada. Eu entrei em contato com o empresário dele, expus que hoje ele poderia entrar em campo e aí ficaria numa situação difícil. Por exemplo, vamos supor que ele viajasse para o jogo contra o Atlético Mineiro. Não iria poder entrar em campo, ou se fosse entrar em campo, iria atrapalhar a vida do empresário dele, que estaria agora num sentido, nesse sentido de chegar e procurar novos ares para o Gabriel. Gabigol tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Se ele chegar a 7, não poderá mais disputar a competição por outro clube ainda em 2024. Com isso, o Flamengo quer entender se o empresário do jogador conseguirá uma proposta satisfatória até a próxima janela. O rubro-negro já deixou claro que para que o atleta saia é necessário que o clube seja compensado financeiramente, mas não informou o valor que pretende receber por uma eventual venda do jogador. Enquanto a vida de Gabriel não está definida, ele segue treinando e o nome dele sendo citado em outros clubes. Por outro lado, quem está cada vez mais firme sendo amado pela torcida é Pedro. O atacante já marcou até o momento em 24 oportunidades nesta temporada contra 35 gols no ano passado. É ainda o maior goleador do Brasil no momento, mostrando que está cada vez mais vivo na disputa pela artilharia. E vai em busca de marcar mais uma vez contra um adversário difícil fora de casa. O time já começou a treinar para o duelo de amanhã e já tem Igor Jesus de volta após se recuperar de lesão, além de Eric Pulgar, que retornou da seleção chilena. Com mais reforços, o Flamengo tem pela frente mais um jogo importante para se manter vivo na liderança. Vene Casagrande, Pulgar também voltou, né? Todo bonitinho, galera animada. Na verdade, ele se reapresentou hoje. Ele chegou ontem à tarde ao Rio de Janeiro, chegou bem fisicamente, sem dores, sem nada. Se reapresenta hoje e fica à disposição do técnico Tite. Se ele vai ser titular ou não, ainda eu não tenho essa confirmação. Eu acredito que não. Acho que o Tite possa até manter o time que ele botou diante do Cruzeiro na última partida, no último final de semana. Mas o Pulgar voltando, querendo ou não, já é um reforço caseiro para o momento que o Tite vem enfrentando aí com muitos desfalques, não apenas por conta das convocações, mas muitas lesões também. Venê, sobre a situação de Gabigol, a gente falou pouco sobre isso ontem, né? Tem alguma negociação rolando? Eu quero depois saber a opinião do Lucas Pedrosa sobre o Gabigol, será que ele deveria ficar ou não no Flamengo? Você tem alguma informação sobre negociação? Não tem. Na verdade, o que a diretoria reza todo santo dia é que chegue um clube aqui e negocie com o Flamengo a aquisição do Gabigol. Porque o Flamengo não vai liberar o jogador sem compensação financeira. E eu acho até uma atitude correta. Não faz o menor sentido. Mas a questão é, qual clube vai chegar hoje no Flamengo, vai negociar com o Flamengo um determinado valor, tendo em vista que esse jogador vai sair de graça em dezembro. Ou seja, é muito mais barato você negociar diretamente com o Gabigol para que ele possa assinar um pré-contrato. Inclusive, desde ontem ele está liberado por lei para assinar um pré-contrato. Eu não tenho dúvidas. Atualmente, pelo cenário que a gente está vendo, após a entrevista que o Júnior Pedroso, empresário, deu ao Sport TV falando sobre saída, dizendo que já costura uma saída, eu não tenho dúvidas que hoje ele assinaria um pré-contrato. E, além disso, qual clube iria contratar o Gabigol hoje sem saber do resultado do julgamento dele?
porque ele ainda tem um julgamento. Então, vamos lá, supondo o Cruzeiro, eu sei que um clube, o novo dono da SAF do Cruzeiro, adora o Gabigol, tem um sonho de contratar o Gabigol, mas hoje ele vai chegar aqui no Flamengo e negociar um valor com o Flamengo para comprar o Gabigol, sendo que daqui a 5 meses ele pode ter o Gabigol de graça e também não sabe o resultado do julgamento. Então, assim, o caso do Gabigol é um caso à parte, porque a situação do julgamento, na minha opinião, trava qualquer interesse de algum clube. Se eu fosse dirigente do Cruzeiro, do Palmeiras, ou até mesmo do Corinthians, que sempre falou que tem interesse em Gabigol, eu esperaria, ou negociaria diretamente com o jogador, falaria, Gabigol, tenha paciência, 5 meses sem jogar aí no Flamengo, mas daqui a pouco você chega livre aqui, você vai receber uma quantia maior, e estamos falando de um jogador extremamente desvalorizado. Eu arrisco a dizer que esse momento do Gabigol é o momento mais desvalorizado da carreira dele. Ele está com 27 anos, vai completar 28 em agosto. Ele não joga bem há mais de 1 ano e meio. Tem um julgamento no CAS extremamente importante para acontecer ainda esse ano. Então, com todo respeito ao Gabigol, é um jogador extremamente desvalorizado nesse momento. Eu, no lugar dele, eu teria até aceitado a proposta de renovação de contrato do Flamengo por mais um ano, com 50% de aumento. Vamos fazer analogia aqui, já que a gente gosta tanto de analogia. Vamos lá, um funcionário aqui do SBT que não está rendendo nada, extremamente nada. Aí o Big Boy chega para ele e oferece 50% de aumento, mesmo ele sem merecer. A gente vai achar isso justo? Eu não acho isso justo. Mas sabe o que acontece, Pedrosa? Eu acho Quem tem que receber aumento é o Pedro, que está fazendo 24 gols na temporada. É o Pulgar, que é um jogador que estava na Copa América, está extremamente valorizado no mercado, vários clubes sondando a situação dele. Não é o Gabigol que tem que receber 50% de aumento. Mas sabe o que acontece, Pedrosa? Eu acho que o Gabigol não olha nem só a questão financeira. Eu acho que ele olha muito a questão esportiva. Ele é meio fominha, vamos dizer assim, isso é muito bom. E ele quer estar sempre jogando. E com o Tite, ele não é nem a 5ª opção no Flamengo. Eu acho que ele pensou por aí, talvez, não? Eu acho que tem a ver com isso que você falou em relação ao Tite, principalmente, está muito claro que ele não é essa opção. Então ele mesmo querendo ficar mais um ano no Flamengo, ainda com o Tite, e olha só, gente, eu não tô falando que o Gabigol tá saindo do Flamengo por causa do Tite, não. É uma realidade, o Tite encara o Gabigol como 4ª, 5ª opção. Tanto é que num time cheio de desfalques, o Gabigol continua sendo reserva do Flamengo. Então, isso é um fato. O ponto é, eu acho que a entrevista do empresário dele, o Júnior Pedroso, para o Sport TV, ela foi uma entrevista de fim de ciclo, de fim de caminho. Eu acho que um jogador de 27 anos como o Gabigol, gente, por mais que eu concorde com o Vene que ele está no momento desvalorizado dele, o Gabigol é um grande jogador. O Gabigol é um atleta que no futebol brasileiro, ele é gigante, talvez seja o maior atuando aqui em relação ao que conquistou. O ponto é, esse oferecimento de contrato do Flamengo, na minha visão, e eu falei isso pro Vene off, é tipo assim, não aceita. 1 ano de contrato, mesmo tendo aumento, 1 ano de contrato, jogador não assina. Jogador gosta de estabilidade. Isso. Principalmente quando tem 27 anos. E ele sabe que qualquer clube, mesmo estando no momento desvalorizado, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, enfim, vai oferecer 4, 5 anos de contrato para ele. Então, ele recusar já era algo que a diretoria esperava. A gente não tá lidando com nenhum amador do futebol. Eu acho que a diretoria fez essa proposta para ele recusar. E só para não falarem que a gente não pediu o Gabigol, não renovou com o Gabigol. Então, gente, na minha opinião, de verdade, eu acho que o ídolo tem que ser valorizado. Acho que é uma forma terrível de sair de um clube, mas, na minha visão, hoje, eu que já defendi muito o Gabigol, é fim de ciclo. Olha aqui, você falou grande jogador, não falou essa palavra aí com 2 palavras? Do grande jogador? Aqui, ó, essas são imagens ao vivo, tá? O Alan está sendo apresentado agora na sala de imprensa do estádio Newton Santos, do Botafogo. Tá aí, colocou a camisa. Ontem o Botafogo anunciou oficialmente em suas redes sociais a chegada desse jogador. Fez até um vídeo muito bonito com imagens do Alan pequeno e a camisa do Botafogo. Ele que já falou que é torcedor do Botafogo, botou uma questão de sonho e tudo mais, mostrando o coração desse jogador, né? E acho que também tem essa questão daquele tchá-tchá-tchá que aconteceu. Será que ele vai pro Vasco? O Pedrosa até trouxe aqui nesse programa de que, gente, momento nenhum esse jogador falou que queria ou que ele ia multa rescisória. Isso não foi falado, né? Isso foi um grande surto coletivo. E aí, daqui a pouco, a gente vai colocar aqui imagens do Alan falando. Só um detalhe, pode falar o detalhe, o Big Boys. 28 é a camisa dele? Foi ali? Cadê? Botou ali? 28 é o quê? A idade dele? Quantos anos tá esse jogador? Tá mais velho, acho que tem 32. É a idade do Coutinho, né? 32, né? É isso aí. Eu não vou repetir o que você tá falando. Eu não vou. Eu tenho um grande filtro, que é o caminho do que eu escuto, porque eu falo, porque você é um perigo, Big Boys.
Eu não vou dizer o que vocês estão o que ele tá falando, depois em off eu vou dizer, porque eu não vou cair nessa pegadinha dele. Daqui a pouco a gente mostra o Alan por aqui, ou o Vene Casagrande em cima do que o Pedrosa falou. Com o Gabigol, o Big Boys até disse, grande jogador. Grande ele jogador. já foi. Agora, há quanto tempo ele não é um grande jogador? Mas eu tô com você, Pedrosa. Ele é um grande jogador, ele não tá numa boa fase, mas ele continua sendo o Gabigol. O Gabigol é um grande jogador, gente. O Gabigol é um atleta que tem 4 gols em 3 finais de Libertadores. isso, eu é um também atleta que é acho. artilheiro de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Tudo bem, ele não está no melhor momento da carreira dele. Ele com certeza está desempenhando mal há pelo menos um ano com a camisa do Flamengo. Todo mundo falou isso aqui. Tem que lembrar que ele mesmo admitiu que jogou lesionado a temporada inteira de 2023 e que foi um erro de próprio planejamento dele. Então eu acho que, assim, o pior momento da carreira do Gabigol é a de hoje. Agora, ele continua sendo um grande jogador. Ele continua sendo um jogador totalmente capaz de decidir qualquer campeonato dentro do âmbito do futebol sul-americano. Eu falo pra você, o Gabigol sem contrato, pode ter certeza, os maiores clubes do Brasil vão tentar contratar o Gabigol. O Big Boy disse, ele entra num jogo e não decide, mas ele continua sendo... o momento dele não é bom. Vene Casagrande, você concorda com o Big Boys ou com o Lucas Pedrosa? Concordo com o Pedrosa até o grande jogador, mas hoje você contratar o Gabigol não significa que você vai ter sucesso, muito pelo contrário. Hoje o Gabigol é uma incógnita. Ele tá há 1 ano e meio sem jogar bem. Tudo bem, pode ter problema de lesão, problema, enfim, o que for. Mas o fato é, o Gabigol não vem resolvendo mais nada. Ele resolveu muita coisa, de fato, e a história, repito, embora ele esteja envolvido em muitas polêmicas nos últimos meses, mas eu repito, a história não vai ser apagada. Vai continuar sendo ídolo tudo que ele fez com a camisa do Flamengo. Mas hoje, contratar o Gabigol é uma incógnita. Você contrata o Gabigol, obviamente tem a questão midiática, que é um jogador extremamente midiático. Isso aí conta muito, é uma contratação extremamente badalada, de parar aeroporto. Mas, tecnicamente falando, eu considero uma incógnita e tanto. Inclusive, se a gente for parar e analisar, nos principais clubes aí, ele seria reserva. Hoje, no Palmeiras, ele chegaria para ser reserva. Duvido. No Cruzeiro, tudo bem. Não chegaria? Chegaria para ser titular. No lugar de quem? Titular, ele é mais jogador que o Flávio Lopes. Ele é muito mais jogador que o Flávio Lopes. E tem que lembrar... Agora você falou com um especialista em Palmeiras. E tem que lembrar... Ele gritou, o Flaco é bom. Tem que lembrar que o Endrick tá indo embora. Então é mais uma lacuna. Enfim, gente, o Gabigol é titular em 95% dos clubes do Brasil, pô. Tudo bem, eu concordo, mas no meu não é. No teu não é? Não. É porque... Respeita meu Tiquinho Soares. E não é por causa Nem do no Tiquinho. seu. Não, no meu com certeza ele não Ele seria. não é. Mas ele não é titular no Botafogo e não é por causa do Tiquinho. Não Nem é por causa do pelo Júnior Luiz Santos. Henrique, nem pelo Júnior Santos. Exato. São esses jogadores que ele não é seria titular. O Botafogo, o melhor Botafogo com o Arthur Jorge é sem o Tiquinho. Mas ele não é Pedrosa, titular no de ataque verdade, lá. nos clubes que estão na parte de cima Ele da já tabela... falou que não seria. Ele dificilmente seria titular. No Palmeiras eu discordo de você. Pra não mim, ele é seria titular no Palmeiras. Gente, então vamos Não lá. seria. Eu concordo que ele seria... em muitos clubes do Brasil ele seria titular. Mas já vimos que no Vasco ele não seria. O Vasco tem um artilheiro do Campeonato Brasileiro e o Vasco é um ponto completamente fora da curva. Ele não seria titular na vaga do Verratti, porque em qualquer outro lugar ele seria titular. Ele seria titular no Botafogo? Não. No Fluminense? Com No- Arias, com Keno e Não com seria. Cano. Hoje, não embora seria. O Cano tá seja- jogando muito, né? Também, né? Não. Mas eu escolheria o Cano. E no Palmeiras? Titular no Não Palmeiras. seria titular na minha Titular. vida. Atlético Mineiro. Titular do Não Palmeiras. seria, esquece. Titular do Corinthians. Tá? Corinthians. Titular do Corinthians. Não, eu falei clube da parte de cima. Titular do Cruzeiro. Titular do Atlético Paranaense. O que mais Red que você Bull, quer? Bragantino. Titular, pô, com o pé nas costas do Red... Gente, desculpa, gente, eu tô indignado aqui. Porque a gente está tratando um jogador que é um dos maiores campeões da história do futebol brasileiro e tem uma simetria que é muito clara a gente falar. Por exemplo, se você for colocar assim, o Pedro e o Gabigol na mesma prateleira de atleta, eles estão na mesma prateleira tecnicamente? Não. O Pedro é um jogador tecnicamente muito maior que o Gabigol, muito melhor que o Gabigol. Mas o Gabigol, em questão de tamanho, ele é um cara decisivo. E isso pesa quando você tem um centroavante. O Gabigol, talvez, tecnicamente, não esteja entre os 5 melhores centroavantes do país, mas ele é o Gabigol. Ele é um cara decisivo. Mas esse poder Olha de só, fogo ainda primeiro a gente existe? precisa definir se ele vai ser centroavante ou atacante de lado. Centroavante. É. A posição dele é centroavante. Será que ele sabe No passado isso? recente, Ele ele, sabe. deu uma entrevista dizendo que queria mudar Seu de posição. 9. Não, que queria ser 9. Então, mas antes é porque ele estava atuando pela Pela ponta. ponta.
Mas será que ele sabe essa resposta? Porque talvez ele mesmo tá reencontrando, encontrando, na verdade, uma nova identidade. Gente, Inclusive, o próprio Tite chance. não enxerga o Gabigol como um substituto do Pedro. Porque ele não é. No estilo de jogo... Tanto é que na Copa do Mundo ele levou o Pedro. No estilo de jogo do Flamengo, o Gabigol, de fato, não é encaixado como um centroavante. Gente, olha só, tá um climinha maravilhoso aqui de confusão, de briga. Tá muito gostoso. Vamos brigar agora pelo Vasco? Brigar na hora. Agora, Mas só quem- pra não, encerrar não esse conseguem assunto. parar. Só Não pra encerrar conseguem. esse assunto. Tu acha que ele vale 1,5 milhão por mês? Tá, esse é outro ponto. Ficou sem resposta. Esse é outro ponto. Mas, assim, olha só, por exemplo, Tô brincando. se eu sou o Cruzeiro, nova SAF, bilionário lá, o Pedrinho lá, eu pago 1,5 milhão no Gabigol. Eu pago 1,5 milhão no Pra Gabigol. quem ia pagar 2 Pro milhões Va- e meio no Dudu, pô. Pro Vasco realmente não vale. Não tem como dar 1,5 milhão pro Gabigol. O É. Vasco vai pagar isso no Felipe Coutinho, que é muito mais jogador que o Gabigol. Não tem nem comparação. Obviamente, posições diferentes. Agora, se eu sou o Cruzeiro, com o time que eu tô montando, botar uma referência como o Gabigol, Matheus Pereira, Matheus Henrique, o Wallace. Gente, eu contrato Agora, o se Gabigol eu na sou o hora. Gabigol, isso só pra encerrar o assunto, eu sei que tem que mudar de assunto. Eu iria topar receber menos e ir para um Palmeiras. E no Palmeiras eu também Entende? pago 1,5 milhão. Vamos pro Vasco. O Vasco terá desfalques importantes para a partida contra o Fortaleza, esse jogo amanhã em São Januário. Cadê?